Senhor Jesus. Senhor amado, nós agradecemos ao Senhor pelo dia, por esta manhã maravilhosa, por esse momento de adoração, de louvor ao Teu nome. Lembrando do salmista que disse: eu me deitei, dormi e acordei porque o Senhor me sustentou. Se nós estamos aqui, é porque o Senhor tem nos sustentado. E nós queremos mais uma vez renovar, reforçar, que o Senhor continue cuidando de nós. O Senhor é a força da nossa vida, que o Senhor nos guarde para aquela grande hora. Em nome do Senhor Jesus Cristo, e toca em nossas almas com a Tua palavra mais esta vez, para a honra e glória do Teu nome. Amém. Graças a Deus. Que a graça de nosso Senhor Jesus esteja com todos. Amém. Todos bem com Jesus? Amém. Louvado seja Deus. Aos que assistem pela internet também, Deus vos abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós agradecemos a presença de todos que adoram conosco. Sejam bem-vindos e bem-vindas. E quem consegue fazer assim? Cadê o David e a irmã Diana aí, ó? Todo mundo sabe, né, que eles ficaram noivos ontem, né? Todo mundo sabe. Graças a Deus, né? Muito bom. E agora? Se eu perdi, eu estou perdido. Outro dia, no culto dos jovens, foi sugerido a gente ver as pregações sobre casamento compartilhado. Eu gostaria de sugerir para a igreja, se vocês estiverem dispostos, a nós vermos essa coleção de mensagens na sequência. Nós vermos aos domingos à noite. Estão dispostos a ver? É bastante, acho que é umas 16 por essa, né? Estão dispostos? Então está. Irmão Tiago Ladaga, está por aí não, né? Bem não, tá. Não, mas tá, eu já falei com ele ontem. Então tá bem. Então à noite, se Deus permite, nós já começaremos a ouvir a coleção das mensagens pregadas pelo reverendo pastor Joaquim Gonçalves Silva, titulada Casamento Compartilhado. A ideia é de nós vermos elas na sequência, todos os domingos à noite. Mas, contudo, vamos ficar na presença de Deus e Ele nos dará as orientações necessárias, né? Com certeza. Graças a Deus. Mais uma vez reforçamos a nossa gratidão a todos os que adoram conosco nesta hora. A irmã Gleice Miranda diz que quer todo mundo no casamento dela em janeiro. Então você já vai guardando aí os reais para nós lá em janeiro, se Deus permitir. Janeiro de 2019. Dela que quer todo mundo lá no casamento. Dá para sair daqui na parte da tarde, fazer a festa e voltar no mesmo dia, tá bom? Se Deus quiser. E vamos lembrar também de 12 de maio, a Viva Paraíso. Eu quero todo mundo lá também, se Deus quiser. Teremos a caravana. Como lá nós não temos ainda uma estrutura adequada para a gente ficar lá de companheirismo, tranquilo, então a gente pretendemos sair daqui, então acho que fica bom a gente sair à tarde, ali pelas umas 5 horas, 17 horas, e lá ter o culto e voltar. Porque lá ainda não tem um espaço assim que dá para a gente descansar, ficar mais acomodado, tá? Mas eu gostaria que nós tivéssemos esse dia lá. E gostaria que vocês deixassem esse dia reservado, com a permissão de Deus, para a gente estar lá em Alto Paraíso, no dia 12 de maio de 2018, se Deus quiser. Tá? Nós vamos, nesta manhã, ler a mensagem, continuar a leitura da mensagem, A Deidade de Jesus Cristo. A Deidade de Jesus Cristo. Nós paramos na metade aqui do parágrafo. Não, é outra marca aqui. Nós vamos a partir do parágrafo 83.
83 da mensagem A Deidade de Jesus Cristo. Graças a Deus. Para todos que nos ouvem à distância, estamos aqui na rua Aracaju, número 2575, setor 3, Ariquemes, Rondônia, Brasil. Nenhum lugar para ele. Pessoas por aqui dizendo que elas são de Cristo, que a igreja deles é de Cristo. Elas vão a um... E o que aconteceu ontem à noite? Elas abriram seus presentes de Natal. Vamos ver a respeito do papai. Lá dentro havia estava sob a árvore de Natal, dentre muitos, um homem. Ontem à noite, pôs uma grande caixa de cerveja em algum lugar. Nenhum lugar para Jesus. Tudo para a cerveja. Abrir o presente da mamãe, um baralho de cartas. Nenhum lugar para Cristo. As cartas. Isso é correto. Em vez de uma pequena Bíblia ou algo para as crianças, é um livrinho de agentes do FBI. Ou alguma coisinha assim. Nenhum lugar para Jesus. Em vez de irem à igreja, eles vão a um show, bailes, tudo mais, e se chamam de cristãos. Meu Deus, né? Hoje tem boate para cristão, né? Para cristão, não para crente, né? Diz isso que é para cristão, mas é para crente. Lá em Belzonte mesmo tem, eu vi uma esses dias pelo vídeo. É o cúmulo, né? Irmão, é o dia que eles verem, né, a Jesus. Judas, quando viu que ele havia cometido um grande erro, ele jogou aquelas moedas de prata desesperado. Irmão Brana diz que quando Elvis ouvir o som do disco outra vez, e ele ouvir a lamúria de milhões de almas que ele enviou para o inferno, diz que ele vai ficar horrorizado. Então o mundo está fazendo tudo que pode ser feito por causa do dinheiro, por causa de bens materiais. Se Deus quiser salvar uma pessoa, Ele não precisa de enfiar essas coisas na igreja. Nunca fez isto. Quem quiser, do jeito dele, bem. Quem não quiser, tchau e benção. Ele não está adulando ninguém para ir para lá. É para quem quiser. Quem tem sede, venha a mim e beba. Pronto, quem tem, venha a ele. Não tem, ele não vai inventar nada para atrair essas pessoas, não. Deixa elas lá. Mas eles, o mundo, as pessoas com mentalidades mundanas estão fazendo isso em nome de Deus. Matando as pessoas em nome de Deus. Matar com um tiro é uma coisa, agora matar a alma é uma coisa terrível. Irmão, quando a deidade de Deus, pelo Espírito Santo, entra no coração humano, ele faz sair... que coisa boa. A gente nem precisa de comentar nada. Ele faz sair tudo o que Cristo não criou. Glória a Deus! Vocês sabem que é a verdade. Eu gostaria de pedir isso aqui para mim nesta manhã. Glória a Deus! O parágrafo 84 da mensagem A Deidade de Jesus Cristo. Vou repetir. Irmão, quando a deidade de Deus, pelo Espírito Santo, não é pelo... não, é pelo Espírito
Espírito Santo entra no coração humano, ele faz sair tudo o que Cristo não criou. Vocês sabem que é verdade. Ali na igreja havia pessoas que haviam tido essa experiência com Deus. Eu gostaria que Deus me desse isso nesta manhã. Ou a hora que Ele achar conveniente, né? Isso entrar no meu coração, nos nossos corações, nas nossas vidas. Fazer a diferença. Né? Deus, Cristo, a esperança da glória em você. Não no berço, em você. Isso aconteceu em certa época. Deus estava de volta no princípio. Então ele entrou em Moisés. Ele entrou nos filhos de Israel. Ele veio no berço. Porém, agora eles o adoram lá no passado como algo pré-histórico. Quando Cristo está em você. Ele está aqui, hoje, o Filho de Deus se movendo. A sua grande igreja está se movendo. Glória a Deus! Eles o adoram lá no passado como algo pré-histórico ou algo histórico. Quando Cristo está em você. Aí está o segredo. Cristo está em você. Ele colocou o Espírito dele em vasos de barro. Em vasos de barro. Por isso nós temos problemas e problemas. Que nós não conseguimos ver Cristo no nosso irmão. Aí nós o descartamos como se ele não tivesse nenhum valor. Mas o Espírito de Deus está nele. E aí a gente tem problema com quem? Com Deus. O problema nosso, mas é com Deus. Ainda bem, ou oxalá ele desse aquele grito, por que você me persegue? Por que você não gosta de mim? Saulo de Tarso estava perseguindo a Jesus. Mas ele imaginava que ele estava perseguindo aqueles, como na linguagem que o irmão Brano usou, aqueles santos roladores. Mas eles estavam perseguindo a Jesus. Agora que eu fui notar o irmão Gideão ali, é o irmão Gideão? Ô, meu irmão, é que estava aqui, eu olhei mais assim, não vi o senhor. O senhor está desde o começo aí, tá, né? Isso, Deus abençoe o senhor. Muito bem-vindo, muito de coração. Tá? Agora que eu fui notar o senhor aí. Tem mais alguém com o senhor? O irmão aqui? Isso, muito bem. Deus abençoe vocês. Graças a Deus. Veja. Então... Cadê? A sua grande igreja está se movendo. Né? A igreja é de Jesus. Né? A gente intitula a minha igreja, a igreja do fulano, a igreja do Bertano, a igreja é de Jesus. Somos meros, somos servos dessa seara, mas a igreja é de Jesus. Tem gente que emprega numa firma, daí a pouco ele pensa que é o dono da firma. Tem funcionário de todos os setores aí, que atende a gente como se ele fosse o dono daquela coisa. Ele não é o dono, é apenas um funcionário. Outros se acham o dono das coisas, mas eles não são os donos. Mas criaram essa mentalidade de todo mundo. Ele acha que é o dono, e não é. O dono é o patrão, é o Estado. O dono é Deus. Ele é o dono. Foi Ele que nos fez ovelhas de seu pasto. O pasto é dele, as ovelhas é dele. Quem nos fez ovelha foi Ele, tudo foi Ele. E para Ele, por Ele, para Ele. Mas nós criamos essa mentalidade. A minha igreja, a igreja de fulano, a igreja de Bertano, não sei o quê, e agora isso e aquilo outro. A igreja é de Jesus. A igreja é de Deus. Tende cuidado da igreja de Deus, que Ele resgatou com seu próprio sangue. Porque o homem, quando está dando um dinheirinho, ele vai.
Tem muitos homens que tomam a igreja dos outros, quando eles veem que não tem dinheiro, ele abandona aquilo e vai cuidar de outra coisa, né? É muito engraçado a atitude do ser humano. A atitude do ser humano é de dar dó do miserável, a dó, da pena. A igreja de Jesus, a sua grande igreja está se movendo. Hoje a igreja tem jantares de sopa, jantares de pastelão, vem, que podem se vestir melhor. Entram na igreja com pompa, glória, quem tem a melhor igreja, os melhores assentos, quem pode tocar isto? Está escrito aqui, eu não estou citando a minha cabeça não. O irmão Brana que está falando. Quem pode fazer aquilo? Em nenhum lugar, constantemente, eles têm outras coisas para fazer além da oração. Tem outras coisas para fazer, além da oração. Não sobra nem tempo muito para orar, não precisa de orar, né? Para quê? É a pompa, é o orgulho, posso tocar isso, tocar aquilo, fazer isso, fazer aquilo, ter a melhor igreja. Em nenhum lugar, constantemente eles têm outras coisas para fazer. Deus tem misericórdia de mim. Ler a mensagem e clamar por misericórdia o tempo todo. Meu Deus. Constantemente eles têm outras coisas para fazer além da oração. Eles já não podem orar mais. Eles simplesmente não conseguem amar, servir a Deus como eles estavam acostumados a fazê-lo. Não pode amar mais. O orgulho tomou conta, a grandeza humana tomou conta, eu posso isso, sou isso, aquilo, tomou conta. Aí não é o amor. Passa. Nenhum lugar. Estava pulando uma parte aqui. E isto é no tempo do fim, amigos. Nenhum lugar para ele na estalagem. Naturalmente. Eu sei o que essa estalagem significa. Porém, eu estou me referindo a este fim. Porém, a Bíblia diz, naquele dia, quando florescer a amendoeira, o apetite do homem perecer, o apetite acaba, tudo passa, aquela euforia toda passa, passa. Quando florescer a amendoeira, Israel, não é isso? A figueira. O apetite do homem perecer, porque ele vai à sua casa por muito tempo. E os pranteadores andarão rodeando pelas ruas, ou a cadeia de prata se quebre, ou se despedace o cântaro junto à fonte. Oh, misericórdia, meu amigo! Porém, o profeta também disse, haverá luz no tempo do entardecer. Isso é certo. Certamente você encontrará o caminho da glória. Você quer encontrar o caminho da glória nesta manhã? Glória a Deus! Aleluia! Que Ele possa nos ajudar a encontrar o caminho da glória. Isso é certo. O tempo do entardecer tem chegado. A igreja agora, que outrora estava vestida com aquela pequena experiência da manjedoura pela qual passamos, chegou a um ponto agora que o povo está compreendendo que a deidade e o poder do Deus Todo-Poderoso está morando no ser humano. Oh, meu Deus! Jesus, vem morar em mim. Pede para Ele.
Pede para Ele morar em você. Para Ele morar em você. Mas abre todas as portas. É difícil abrir. Eu não consigo abrir algumas ainda. Tenho muitas portas que eu tenho que entregar nas mãos dele para ele abrir. Mas eu gostaria que ele cuidasse de todo o meu ser, todos os cômodos, não ficar nenhuma porta de reserva, nenhum cômodo de reserva. Mas é muito difícil, às vezes fica. Mas nós entregamos isso a Deus nesta hora. Glória a Deus! Compreendendo, chegou a um ponto agora que o povo está compreendendo que a deidade e o poder do Deus Todo-Poderoso está morando no ser humano. Oh, irmão e irmã, permita-me falar a você no nome de Jesus esta manhã. Vocês ainda me ouvem? Amém. Ó, que coisa! Deixe-me dizer-lhes algo. O tempo tem vindo quando mulheres e homens são quase parecidos. Que coisa, hein? Meu Deus! Meu Deus! Parágrafo 90 da mensagem da deidade de Jesus Cristo, pregada pelo profeta William Marion Branham. O tempo tem vindo quando mulheres e homens são quase parecidos. Quase parecidos. A diferença de um homem para uma mulher é muito grande. Mas tem chegado um ponto, você olha assim num certo ambiente, você não dá para discernir bem quem é quem. Eles se vestem tão parecidos que você não pode distinguir um do outro. Isso é correto. Todas aquelas coisas na Bíblia diziam que aconteceria. Eis aqui. Deus tem misericórdia de nós, de nossos filhos, de nossos netos, nossos bisnetos, tataranetos, de todos os que estão vindo aí. Todos os que virão, de todos os que estão e de todos os que virão. Deus tem misericórdia. É uma das pragas e está sendo incentivada com todas as forças do inferno. Mas Deus arvorará a sua bandeira, contra essa corrente maldita. Glória a Deus, glória a Deus. A igreja, esses dias eu conversando com um irmão, e nós temos hoje, pela facilidade da notícia, nós temos a ideia de que o mundo realmente está, da condição que está mesmo. Eu acho que eu falei isso para vocês já, mas vou falar de novo. Mas irmão, eu tenho tantos anos de idade já. Eu já fui para lá, para cá, já vim, voltei, tudo. Graças a Deus, foi tudo na paz. Estou aqui. Então eu tenho que agradecer a Deus. Eu tenho que agradecer a Deus. Esses dias eu estava ouvindo uma música, que também é um poema, de um homem, um cantor, um artista, um compositor. E de início era um diálogo entre acho que um jovem e um homem de mais idade. E o jovem achando que o mundo está um horror. E ele disse, olha, eu não lembro bem dos detalhes do enredo, mas aí ele começou a contar as coisas boas, as flores, o arco-íris e tudo mais, tudo que é bom, as atitudes louváveis, tudo. Veja, então Deus tem um lugar secreto, guardado para o povo dele. Tem. O irmão Branham pregou a mensagem intitulada Alimento Espiritual em seu devido tempo. Ele diz que Deus proveu um lugar secreto para Elias antes que as pragas viessem sobre Israel. Aí o irmão Branham faz o drama. Quem proveu o lugar secreto para Elias? Foi a igreja? Não. Foi ele próprio? Não.
Foi Deus. Deus proveu um lugar secreto para Elias. Eles o procuraram, não acharam. Só acharam ele o dia que Deus autorizou ele conversar com Acabe. Então Deus tem um lugar secreto para o cristão nesta hora. Senão nós não estaríamos vencendo. Seria impossível vencer de outra maneira. Então eu tenho que crer. Sempre eu crio nesse lugar secreto. Espero que Deus me guarde nele todos os dias. Guarde a cada um que desejar todos os dias. Todo o tempo. Veja. Eles se vestem tão parecidos que você não pode distinguir um do outro. Isso é correto. Todas aquelas coisas na Bíblia diziam o que aconteceria. Eis aqui. Isso é certo. Isso. Eles atuam de modo parecido. Se parecem. Xingam de modo parecido. Falam de modo parecido. A Bíblia disse que isso seria dessa maneira. O irmão Brana bate no púlpito 3 vezes. Ele disse, nos últimos dias, tempos trabalhosos sobreviriam. Os homens seriam amantes de si mesmos, mais do que de Deus, irreconciliáveis, caluniadores. Isso está aqui. Amém, diz o irmão Brana. Isso é certo. Amam mais seus corpos. Eles chamam isso eu acho, se eu não me engano aqui, de hedonismo. O corpo hoje é o objeto de adoração. Gasta tudo com o corpo. Gasta tudo que pode para o corpo ficar mais bonito, viver mais, isso e aquilo, tudo o corpo. Amantes de si mesmos. Amantes de si mesmos. Mais do que de Deus. Antes, tinha um ídolo que era o santo lá, a coisa lá. Hoje é o próprio ser humano, ele adora a si mesmo, a si mesma. Olha no espelho, se arruma para lá, faz isso, vira para cá, corta aqui, emenda lá, põe isso, põe aquilo. Tem coisa difícil de você ver, ficar calado. Mas, não sei se vai piorar ou melhorar. Mas aqui na igreja havia uma pessoa que até as alturas da vida, quando ganhava um dinheirinho, entregava o dízimo. Não sei se entregava certo, mas de vez em quando aparecia o dízimo dessa pessoa. Aí essa pessoa arrumou um serviço fixo e parou de entregar o dízimo. E começou a gastar no corpo. Se enfeita daqui, corta dali, emenda de lá. É engraçada a coisa, você ficar vendo assim o trem indo. Aí quando a coisa no buraco, você nem assusta. Você está acompanhando aquilo faz hora. Está acompanhando aquele tempo. E vendo os passos. Não a passos lentos, mas a passos rápidos para o abismo. Oxalá, Deus tem misericórdia, né? Oxalá, Deus é rico em misericórdia. Mas assim, de momento, você vê, a pessoa passa a amar tanto o corpo que esquece de Deus. Esquece de Deus. Esquece. Começa a gastar no próprio corpo. Triste, mas é uma dor, uma verdade. Né? Oh, glória a Deus! Eu sinto algo rondando na minha alma. Que coisa! Oh, quando eu olho aqui, assim como aconteceu nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Noé teve alguns fiéis naquele dia. Alguns fiéis. Deus tem alguns fiéis hoje. O irmão Brana bate no púlpito 3 vezes. A hora está chegando.
este grande drama está montando-se. Deus teve alguns fiéis naquele dia, Deus tem alguns fiéis hoje. Glória a Deus. Você crê que é um fiel de Deus? Nós cremos que nós somos os fiéis de Deus nesta hora. Graças a Deus, nós cremos pela fé. Deus tem alguns fiéis hoje, fiéis, comprometidos com Ele. Às vezes nós nos comprometemos com a igreja, mas quando nós nos comprometemos com Deus, aí a gente vive mais fácil. Porque quando a gente começa a olhar os detalhes, a gente olhar para Jesus, olhar para Ele. 92. Homens e mulheres, se o Espírito Santo está morando em vocês, o Cristo que nasceu há 1900 anos atrás, chegou a ser homem maduro. Ele nunca ficou no berço. Todo final de ano eles fazem a manjedoura aí nos lugares, e chique, as pessoas vão lá, tiram fotos e faz isso. Até a gente tem uma... É claro, a gente tem uma afinidade com aquilo, mas por revelação nós sabemos que ele não está ali. Aquilo não representa ele agora. Aquilo representou ele naquele dia, por poucos dias. Não sabemos quantos dias, mas não foi muito. Irmão Breno diz que eles põem os magos indo lá na manjedoura. Os magos viram ele, diz o profeta, nós cremos, com aproximadamente 2 anos de idade. Porque o rei mandou matar as crianças de 2 anos abaixo. Até a lógica do assunto, dá para ver que Jesus já estava aproximando 2 anos. A ideia da lei era matar Jesus. Então, mate todos os meninos de 2 anos para baixo. 2 anos para baixo. Qual a ideia? Matar Jesus. Se ele tivesse 2 meses, não precisava de matar menino de 2 anos. O rei inquiriu dos magos, à época, tudinho, tinha investigador, tinha o serviço de inteligência, e sabia que o menino estava com aproximadamente 2 anos. E até hoje, nós estamos adorando Cristo na manjedoura. O Cristo que nasceu há 1900 anos atrás, chegou a ser homem maduro. Ele nunca ficou no berço. E hoje esse memorial do seu dia de nascimento, o que eles fazem? Eles tomam uma árvore, a cortam, fazem uma árvore de Natal para as crianças. Porém acham, isso está bem. Eu não estou dando pontapés contra isso. Porém a coisa disto é, eles põem mais sobre a árvore de Natal do que eles fazem por Cristo. Esse homem aqui, o Krinsglig, o mesmo que Papai Noel, tradutor, está por toda a nação. Quem era ele? Um alemão, um santo católico há muitos anos, um velho homem ocupado em fazer o bem. E hoje isso quase tem se tornado uma adoração. Isso é correto. Está bem dizer às crianças, ou seja, o que for que você quiser fazer, no que me diz respeito. Porém, a coisa disto é que é tão fácil cair nesta rotina do outro lado e tirar Cristo, os verdadeiros princípios fundamentais de Cristo do Natal. E o homem aceita Cristo ao invés do verdadeiro Natal. Isso é certo. Nenhum lugar para ele na estalagem. Tudo está representado. Se nós tivéssemos tempo, eu sei que está ficando tarde. E está ficando tarde. Porém, orem, amigos, a hora tem chegado. E é agora que quando o grande drama de Deus está montado aqui perante nós,
O Filho de Deus que esteve no berço está no coração agora. Glória a Deus. O irmão Branham teve um grande problema no começo do seu ministério. Ele não sabia o que eram aquelas manifestações. Ele ia nenhum dizer, é o diabo. Dia nem outro ele dizia, como pode ser o diabo se eu amo tanto a Jesus? Como pode, se eu amo tanto a Jesus? Em uma mensagem ele disse, olha, eu estou aqui no púlpito, com meus pés comprimidos em meu sapato. Tenho câimbras, tenho dor, tenho problema nos nervos, tenho isso, aquilo. Mas por que eu estou aqui? Porque eu amo a Jesus. Eu amo a Jesus. Por que você está aqui? Você veio ver alguma cana agitada pelo vento? Não. Eu não sou igual ao João Batista, mas também não sou a cana agitada pelo vento. Tem alguma cana agitada aqui para a gente ficar vendo? Não tem. Por que você veio? Porque você ama Jesus. Porque você ama Jesus. Quando você está disposto a amar a Jesus é bom demais. Amar a Jesus é gostoso. Servir a Ele, fazer as coisas para Ele, por Ele, em nome dEle. Agora, quando a gente começa a tomar aqueles partidos, aquelas coisas, olha, fica muito difícil. E nós somos mestres nisso, né? Nós fazemos. É muito difícil. O Filho de Deus que esteve lá no passado, esteve no berço, está no coração agora. Aí nós não entendemos, ele nem não está no céu mais. Não, gente. Ele é Deus, mas ele está no nosso coração. Eu não posso acreditar, de certo modo, igual eles falam, que Deus está... Não, a força dele, o poder dele, a natureza dele está no meu coração, eu creio. Senão eu não estaria aqui. Eu não estaria aqui. De jeito nenhum. Você não estaria aqui. Ele está, essa força dele está no seu coração. Billy Graham disse, olha, eu vou num mês e ganho 30 mil, depois eu volto, não tem 30. Quantos anos você tem que você adora Jesus? Você já venceu várias batalhas. Você tem muitos troféus lá na sua estante do céu, lá. Se é assim, vamos fazer de uma forma para a gente imaginar. Cada batalha que você vence, você ganha um distintivo. Quantos você já tem? Quantas medalhas? Quantos diplomas? Quantos detalhes? Quantas coisas que te distinguem? Está ali. É seu. Deus vai... você venceu mais essa. Quantos? Se não fosse por ele, você não estaria aqui. Então agora, na hora que você está quase pegando a coroa, não vai encher a cabeça de coisa, não. Vai encher a cabeça de bobagem, não. Ganha mais essa. Ganha mais essa. Você já é batalhador treinado, guerreira treinado. Mas essa é fácil. Qual é o próximo? Diz o irmão Branham, qual é o próximo demônio que virá à minha frente para eu cortar ele na espada? Nós chegaremos a esse ponto. Sadraque e Mesaque disse, olha, o nosso Deus, o qual nós servimos, olha, enfrentar a Babilônia, gente. Não é assim, ficar com aquele mau humorzinho, não vir à igreja por causa disso, por causa que o som está ruim, porque o pastor baba no púlpito, por causa do pastor é analfabeto, por causa disso, por causa... Não, enfrentar a Babilônia não era brincadeira, não. Aquele povo não tinha temor de nada e nem dó de ninguém. Não é essa coisinha baixa que às vezes quer nos tirar da fila, não. Era coisa severa. Enfrentar a Babilônia era para os corajosos. Eu estava ouvindo agora de manhã o web rádio.
reverendo num programa de rádio falando da coragem. Corajoso. Ele falou do Arnold. Arnold gritou hoje, eu morro pela Suíça. Mas o que você vai fazer, rapaz? O exército alemão, na linguagem do próprio irmão Brandes, que era como um muro de concreto. Não tinha quem passava por aquilo. E Arnold sai com aquela ingenuidade, com aquela infantilidade. O que você vai fazer, rapaz, diante disso? Não, hoje eu vou. Me sigam. Vocês vão ver o que eu vou fazer. A coragem dele desconcertou o exército alemão. A sua coragem desconcerta o inferno. A coragem de Sadraque, Mesaque e Abednego desconcertou o rei. Gente, eu mandei jogar 3, vocês jogaram 4. Não. Está lá dentro é semelhante a Deus. Para que você vai perder agora? Agora! Você vai jogar toda aquela estante cheia de distintivo fora? O que você faz? Que farei com isso? Não deixa o diabo fazer de iludir, não. Ganha mais essa. Essa é fácil. Você já ganhou mais difícil que essa. Sua espada já não quer desgrudar da sua mão igual aqueles heróis de Davi. Eles lutaram tanto que a espada, eles não conseguiam abrir a mão para soltar a espada. Vocês sabem disso, está nos livros dos reis, das crônicas dos reis. Você não abre mão, não. Ah, porque alguém riu de você, porque não sei o quê, vai orar. Vamos orar. Vamos orar. Às vezes nós vamos pelo lado da política. Ou da politicagem, que a política ela é inerente ao ser humano. A política é uma coisa da natureza humana. Então a gente às vezes mistura as coisas. Mas a politicagem, a bobagem, a ladroeira, tudo, isso aí é do inferno. Então vamos orar. Só de picha, aquela coisa. Agora vamos orar, vamos chegar perto do trono da graça, com confiança. Cheguemos, pois, com confiança. Não é com lamúria, não. Ah, mas eu sei o que você fez, você faz isso. Não importa. Eu não venho aqui pregar minhas virtudes, não. Eu não tenho nenhuma. Se tem alguém aqui que tem virtude e podia ocupar esse lugar, pela própria virtude, pela própria santidade, pela própria pureza, nem os anjos são puros diante de Deus. Não que anda fazendo, pecando, bebendo, fumando, traindo, prostituindo, não. Mas o ser humano é, por natureza, sujo, se ele não estiver sendo representado por Deus. Então vamos chegar com confiança. Aí chega indiferente. Já está muito grande demais. Já tem diploma demais. A família está muito grande já. A família está muito chique já. Aí não dá para ficar na manjedoura mais não. O que tu vai fazer lá naquela igrejinha? Já tem muito dinheiro. Já tem emprego do faraó. Não precisa de mais não. Gente, o melhor desse mundo é pior do que o lixo da Colgate. Em relação ao eterno. Tudo aqui é lixo. Ou é passageiro, de pouco proveito. Mas nós não. Nós agarramos ao lixo. Nós agarramos a essa miséria. E quando Deus está nos mostrando algo maior, a gente está indiferente. A mente da gente está lá, nos lugares bonitos do Brasil, no lugar bonito de Minas Gerais. Pensa que Minas Gerais não tem lugar bonito? Não tem. Pensa que é só Goiás que tem? Pensa que é só Rio Grande do Sul que tem? Minas Gerais tem lugares que parece, né, para quem não conhece o céu, parece o céu. De bonito, e bom, e rico, e luxuoso. Ah, não, a nossa mente anda devagar. Porque nós já temos bastante. Nós já temos um pouco do espírito da Laodiceia. Eu sou rico, não tem mais necessidade disso, não. Tem gente hoje que acha que não tem necessidade mais das mensagens. Já superaram, já cresceram,
já estão numa altura que não precisa mais de ler as mensagens. Mas eu não consegui ainda e nem quero também. Eu quero ficar aqui com a mensagem. Eu quero ficar com ela. Oh, glória a Deus! Que Deus me dê do Espírito dele. Deus me dê do Espírito dele. E eu perdi onde eu estava. Estou do lado de cá, né? Aleluia. Glória a Deus. Nenhum lugar para ele na estalagem. Tudo isso está representado. Aqui. Todas as coisas. Ele estava no mundo. E o mundo foi feito por ele. O mundo foi feito por ele. As cachoeiras bonitas foram feitas por ele. Nós admiramos os abismos. Nós admiramos os animais. Hoje é o dia que o turismo é uma das grandes indústrias, ou dos grandes meios econômicos de hoje. As pessoas estão extasiadas com a beleza da natureza. Mas você não vê elas prestando nenhuma honra a quem criou aquela beleza. Eles estão lá estudando, medindo, analisando, falando, comentando, mas nenhum lugar para ele. Oh, quem é que fez isso? Ah, foi isso aí, deu uma explosão e o trem foi se ajeitando. Mas quem é que botou a explosão para explodir, botou a porva para explodir? Nenhum lugar para ele. Aí nós ficamos e tiramos foto e postamos e não sei o quê. Aí a lua, que é tão enigmática hoje, todo mundo sabe que ela é um monte de pedra, alguma coisa assim. Mas quem é que pôs ela aí todo dia, mantendo o sol, ou fazendo o trabalho dela com as ondas, com as enchentes, com as plantações, com isso, com aquilo? Quem é que criou tudo isso? Nós estamos amando o mundo, né? E a gente acaba, como diz a gíria popular, indo na onda deles, né? Indo junto também. Ah, que lugar bonito. Bonito, mas quem é que fez? Esse pano foi muito bem pintado, muito bem bordado. Essa camisa xadrez é muito bonita, mas quem é que fez? Qual é a mão que fez isso? Qual é a mão que fez isso? Meu filho tem uma inteligência, meu filho ficou doutor, mas quem é que deu essa inteligência para ele? Ele deu uma pancadinha no meio-fio, apaga na hora. Apaga na hora. Tem hora que eu fico pensando, Deus tem misericórdia. A gente está tão assim, não sei se é a palavra adequada, vulnerável, exposto às intempéries, que a gente perde tudo num piscar de olhos. Um piscar de olhos. Aquele montão de dinheiro perde sentido. Aquela inteligência, aquele monte de diploma. O que é isso? O que é isso? Não serve para nada. A gente pode usar essas coisas, mas a gente tem que dar glória a Deus. A gente tem que agradecer a Deus. Pode usar, Ele deixou para a gente usar. Não é que é do inferno, não, mas também a gente não pode colocar isso na frente de Deus, não. A gente não pode colocar nada entre nós e Deus. Jó não tinha nada entre ele e Deus. E ele tinha, olha que Jó era um homem, a meu ver, completo. Rico de dinheiro, de sabedoria, de tudo que um homem deseja ter, Jó possuía. Mas aquilo não fazia diferença quando o assunto era Deus. Quando o assunto era a eternidade, aquilo estava lá para trás da fila. Lá. É tanto que prova disso, que Deus provou para nós, para o mundo, para o inferno, quem era? O homem chamado Jó. Na nossa língua, né? Jó. Talvez lá pronuncie de outra maneira. Você conhece alguém lá igual a ele? Aí desse jeito todo mundo vai para a igreja. Todo mundo vai para a igreja, tem o melhor lugar na igreja, canta na igreja, prega na igreja, não sei o quê, papai, pai. Não, esse é diferente.
Vai lá e tira tudo que tem. Já anoiteceu rico e amanheceu pobre. Não blasfemou. Deu glória a Deus. Aí outra reunião, ainda ele tinha saúde. É muito bom quando você tem saúde. Mas é muito pesado quando você tem que lutar com a morte dentro de você. A morte já está naturalmente dentro de nós. Mas quando ela está visível mesmo, você descuidar, ela te sepa. Falou, não, vai lá e tira a saúde dele. Jó foi para a lepra, para a cinza, rapando suas feridas com um pedaço de tijolo, de telha, de pau, passando cinza ali no estado, na cinza. Aí a mulher dele disse, olha, agora também é demais. Né? Já perdeu tudo. Agora perde a saúde e ainda está indo nessa igreja. Oh, mulher. Você fala como uma louca. Receberíamos o bem do Senhor? Oh, meu Deus. Até agora eu tenho recebido só coisa boa. Mas eu disse, não receberíamos o mal? Mas, se tínhamos algo, é porque Deus deu. Ele tirou, eu vou brigar com ele, é dele. É dele, ele deu, ele tomou. Você pode ter filhos? Ah, posso fazer quantas terras aparecer, vou semear em toda terra e tudo vai gerar, toda a terra. Mas tem terra que não é boa, tem semente que não é boa. É de Deus. Você quer falar para ele? Para melhorar a terra, melhorar a semente, dar uma reforçada na semente, na terra. É dele. A lei é dele. Não é minha. Não é sua. É dele. Ele é digno de honra. Ele é digno de glória. Ele é Deus, Criador, o mundo. O mundo foi feito por Ele e para Ele. Aí nós queremos apoderar e dizer que é nosso. Não, é dele. É dele. Marido é dele. Tem mulher que morre por causa do marido. Deixa ele na mão de Deus. Tem homem que morre por causa da mulher. Deixa ela nas mãos de Deus. Não tem lugar melhor para você deixar o seu caso a não ser nas mãos de Deus. Fale para ele do seu caso e deixa com ele. Paulo colocou nas mãos dele. Por 3 vezes ele foi lá. Oh, Deus, aqui está o meu problema. Foi de novo. Deus, aqui está o meu problema. Não estou aguentando, não. Deus, aqui está o meu problema. Pronto. Ó, rapaz, a minha graça é o suficiente para você. Você não precisa disso que você está pedindo, não. A minha graça é o suficiente para você. Oxalá eu pudesse aceitar que a graça de Deus é suficiente para mim. Eu não preciso do que eu estou pedindo para Ele. Preciso da graça dele. Assombrosa graça. Assombrosa graça, diz o irmão Brana. Então coloque seu caso nas mãos de Deus, às vezes você não precisa disso. Você não sabe o que vai acontecer quando você tiver essa coisa na mão, no seu poder, no seu domínio. Às vezes você não foi feito para ter isso. O irmão Brana não foi feito para ter o que Billy Graham teve. Quando ele olhou nos bens, na multidão, no escritório, no prédio, na televisão, no rádio, em tudo que Billy Graham tinha. O irmão Branham chegou, baixava a cabeça e disse, meu Deus, para que eu sirvo? Aí Deus falou, dá uma olhadinha mais para cima, rapaz. Ergue a cabeça um pouquinho assim, ó, dá uma olhada mais para cima. Dê uma olhadinha lá, ó. Lá está a sua porção. Lá está a sua porção. Oh, meu Deus. Onde está a sua porção? Onde está a nossa porção? Eles estão brigando, matando, fazendo tudo que tem direito, roubando, tudo porque é uma hora do desafio final. Eles têm que fazer o tesouro deles. É uma própria lei da natureza. A gente se corre para preparar o nosso abrigo.
Eles estão preparando o abrigo deles. Só que o abrigo deles não suporta. Primeiro foguinho que passar, queima. Mas eles não têm consciência disso. Eles não sabem disso. Mas é isso que acontece conosco. Agora, nesta manhã, nós estamos reforçando o nosso abrigo. Abrigo antiatômico, abrigo anti-tempestade, anti-miséria, anti-inferno, todo. Nós estamos reforçando. Cada pedacinho da mensagem que você coloca dentro da sua alma, do seu coração, vai reforçando esse seu abrigo. Vai reforçando seu castelo, sua fortaleza. Oh, glória a Deus! Torre forte é o nome do Senhor. Para ele, para ela, para a torre, correrá o justo e estará seguro. Oh, glória a Deus! Aleluia! Aleluia! O Filho de Deus, que esteve no berço, está no coração agora. Ele é a deidade de Deus. Ele é Deus, o Criador. Ele diz todas as coisas. Ele estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Nós não ficamos aborrecidos quando a gente faz algo e o outro atribui aquilo a outro, ou nem reconhece. Será que Deus estaria conosco? Ele criou tudo isso, a gente não atribui a Ele, não dá os tributos a Ele? A gente se vangloria, se enaltece. Aí eu sou assim porque eu sou inteligente, porque eu me esforcei. Aí você passa a amar mais a criatura do que o Criador. Entenda das leis que Ele criou, mas aprenda a adorar a Ele, que criou as leis, que criou tudo isso. Que criou todas essas coisas. Tem um laboratório aí no mundo, quando ele descobriu um certo remédio e achou que ia ajudar a veiarada, eles acharam, agora nós vamos ganhar dinheiro como nunca antes. Mas não ajuda, porque quem criou o desejo foi Deus. Foi Deus. O desejo é de Deus. Então não fez o sucesso. Por quê? Eles sabem fazer uma parte, mas não sabem fazer a outra. Não tem o desejo, aí não funciona. Ele estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. E hoje é o que acontece com a igreja. A esperança da glória, o batismo do Espírito Santo tem entrado no coração das pessoas, e elas não reconhecem o que isto é. Eles pensam que é um pouco de união à igreja ou algo. Porém, isso é Deus, o Criador, morando em você e dando a você todos os poderes. Oh, meu Deus! E você tem possessão de qualquer coisa que Ele teve. Portanto, isto está em você, para abster-se da maldade, para você não ser maligno, para nós não sermos maus como o mundo. Para quê? Deixa eu ler como o irmão Brana diz. Portanto, isto, Deus, o Espírito Santo, está em você para abster-se da maldade, para fazer o bem, para evitar o mal e fugir à retidão, quer dizer, ir para a retidão, para afastar-se da tentação, afastar-se da tentação. Se tem um lugar perigoso que você corre o risco de cair, afasta dali. Afasta dali. Toda malícia, ódio, contenda, inveja e assim por diante. Afaste-se disso, porque isso o tirará do seu
coração. Se você recebê-lo, abrace-o, ame-o, segure-o em seu coração e ame-o. Eu posso lhe dizer que a igreja, conjuntamente nessa classe de poder, tem poder para atar os céus, curar os doentes, abrir os olhos dos cegos. Aleluia. Os surdos falam, os mudos falam, e os surdos ouvem, os aleijados andam, os cegos veem. Por quê? Isso é reconhecer o poder de Deus Todo-Poderoso dentro do seu coração. Aí está Ele, a deidade. É a deidade de Jesus. O que é? Deus em nós. Deus em você, Deus em você, Deus em você, Deus em você, Deus em você. É isso. Deus em quem? No ser humano. O ser humano. O que é o ser humano? Quais são as características do ser humano? Se você for catalogar as características do ser humano, você vai ficar um pouco... Como que Deus teve a coragem de colocar-se a si mesmo numa coisa dessa, né? Mas Ele, é Ele, é Ele, é Ele, é Ele. É Ele em nós, a esperança da glória. Oh, glória a Deus. Aleluia. Hoje é 11 de março de 2018, domingo de manhã. Graças a Deus. Irmã Elias está querendo ler, irmã Elias? Lê então aqui. Mas você não vai dar um estudo não, né? O pessoal está querendo te pegar, que te dá uma palavrinha, você vai querer dar um estudo. Aí você se queima. Amém. Que Deus abençoe cada um no nome do Senhor Jesus Cristo. Sábado eu comecei a ler essa mensagem e eu frisei um parágrafo aqui da mensagem. A mensagem, a flecha do livramento de Deus. Graças a Deus. Eu quero ler do 20 até o 23. O nosso texto nesta noite, do 21. Então, agora, queridos, vocês aqui deixe que essa possa ser uma advertência para vocês. Se vocês creem que sou um servo de Deus, ouçam. A melhor coisa para fazer ao redor do tabernáculo da vida e em todos os outros lugares é permanecer com a antiquada reunião de oração e manterem a união do Espírito, continuamente olhando para cima e observando a vinda do Senhor. Mantenha todo o mundanismo fora de vocês. Não importa o quanto isso possa doer, a circuncisão do Espírito Santo tirará fora as coisas mundanas. Agora, começo a ver um monte de mundanismo rastejando para dentro de vocês. Então, agora, tire isto. Não importa quão ruim seja, tabernáculo da vida, eu estou falando com você. Agora, vocês, irmãos batistas, falem com o seu povo da mesma maneira. Começo a perceber que há algo diferente. Ele já não é o mesmo tabernáculo da vida que eu costumo vir. E quero que vocês se recordem nesta noite, que vocês possam manter aquela antiquada reunião de oração. Mantenha o antiquado Espírito Santo caindo em vossos meios. Mantenha o mundo lá fora. Sério Cristo dentro. E de algum modo vocês estão afrouxando a oração. Apenas recordem, o que você plantar, você colherá. Apenas recorde disto. Vocês têm uma das melhores igrejas em que já entrei em minha vida.
qualquer lugar e qualquer continente. O tabernáculo da vida é um de meus favoritos. O meu coração se parte ao ver vocês deixarem o mundo entrar em vocês da forma que estão fazendo. Então não faça isso nunca mais. Sai fora disto. Ore por isto. Deixe Deus voltar e assumir o controle. Sujeitem-se a Deus e obtenha a antiquada bênção de volta. Vocês, queridos caros sulinos, aqui embaixo, os quais são as melhores pessoas que eu já encontrei. Eu não digo isto para me comprometer com vocês, digo isto porque eu vos amo. Se vocês desejam ser bem tratados e terem uma hospitalidade à moda antiga, venha a Louisianas. Digo isto do meu coração. E lhe digo, não deixe o mundo entrar em vocês. Não deixe o mundo entrar em suas igrejas, irmãos. Orem, jejuem até Deus descer e tomar posse. Isto é correto. Mantenha a alegria do Senhor entre os santos. Se mantenha em oração. Vigie cada lugarzinho. Se Noé viu um vazamento em sua arca, ora, ele colocava um pouco de betume ali. E então, esta é a melhor coisa que eu conheço para tampar um vazamento. O mundo lá fora é parar com o vazamento. A melhor coisa que eu sei fazer, e há somente uma maneira de fazê-lo. Esta é uma oração. A oração impede o vazamento. A oração muda as coisas. Amém. Que Deus abençoe a sua palavra. Amém. Amém. A oração betuma o barco, né? Graças a Deus. Deus continua ajudando o irmão Elias. Às vezes eu esqueço à noite, vou lembrar do pastor Edinaldo, né, irmão Vinícius, que à noite ele não estará aqui, que o culto que seria ontem, mas por causa dos noivos, ele adiou para hoje à noite. Então hoje à noite, se Deus permitir, ele estará em Buritis. Ele me avisou domingo passado que não estaria aqui hoje à noite. E às vezes me passa, escapa, já fica aí o aviso para a igreja, e a lembrança dele, por ele, e as orações por ele. Que Deus os ajude ele e a missão dele, né? Amém? Vamos para casa, né? À noite, às 19 horas, estaremos aqui novamente. Agradecemos a todos, agradecemos aos nossos irmãos que participaram conosco pela internet, agradecemos a vocês aqui presentes, agradecemos vossas dádivas, que Deus vos recompense, e oremos um pouquinho. Senhor Jesus, leva-nos de volta para nossos lares. Guarda-nos nas tuas mãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Encerrada a reunião. Amém. Deus